vocabulário de oração. Você já pensou sobre isso? Nós não podemos passar o resto da nossa vida orando da mesma forma. Precisamos crescer na vida de oração. Você já pensou sobre o vocabulário da oração? Se não, pode colocar. Nunca pensei sobre isso, pastor. Porque o vocabulário da oração é um sinal de crescimento, né? Sabe quando você está participando de um culto, uma coisa, e aí alguém sobe lá para pregar ou para orar, simplesmente para orar. E quando a pessoa começa a orar, algo dentro de você começa a mexer. Primeiro, claro, que é a vida com Deus. Mas segundo, você começa a escutar aquelas palavras e você começa a ser acordado. Você começa a pensar assim, caramba, que oração interessante, eu nunca tinha ouvido essas palavras. E aqui, entenda, eu não estou te fazendo aqui olhar para pessoas e valorizar mais ou menos por causa disso, mas eu quero que você aprenda com isso. Você quer crescer no vocabulário de oração? Ore, estude a oração, mas escute orações. Escute pessoas orando. Escute pessoas que têm envolvimento com a vida de oração orando. Escute. Sabe quando você quer cantar uma música? Eu faço parte da equipe de louvor lá da nossa igreja, e quando a gente vai ministrar uma canção, a gente recebe aqui no grupo do WhatsApp o link da música. Para quê? Para que eu ouça a música e eu aprenda não só a letra da música, mas a entonação das frases, mas que eu aprenda a forma de cantar, mas que eu escute a palavra certa daquela letra, daquela canção. Então, você estuda a música, a forma de ministrar, e aí você vai cantar a canção, você vai ministrar onde for. Então, quando você quer aprender uma canção, você escuta quem está cantando. Quando você quer aprender uma canção, você escuta várias pessoas que cantam de forma diferente a mesma canção. O que acontece? Você até desenvolve a sua forma particular de cantar aquela mesma canção. Mas você escutou. Você quer aprender a orar, continuar aprendendo a orar? Escute pessoas orando. Escute os fundamentos que são lançados no meio das orações, principalmente a oração de pessoas que oram a palavra, pessoas que cantam a palavra. Por isso que eu sou um apaixonado por sala de oração, porque sala de oração é cantar os versos da palavra. Então você aprende, você começa a ouvir, a pessoa está cantando ali o Salmo 23, aí chega um ponto que você começa a ouvir a pessoa orando e você identifica os versículos que aquela pessoa está orando. Então é muito interessante. Você quer aprender a orar? Escute quem ora. Busque por pessoas que estão orando. Eu tenho pessoas que são referências de oração para mim, não só porque ensinam sobre oração, mas quando eu ouço elas orando, algo em mim é mudado. Algo em mim mexe quando eu escuto essas pessoas orando. Eu escuto elas orando e digo, meu Deus, eu aprendo o vocabulário, os versículos, as palavras que estão sendo colocadas, na forma que está sendo colocada. Sabe, não é de qualquer jeito. Então eu escuto quem ora. Eu procuro referência de oração. Eu tenho pessoas, como eu volto a dizer, eu tenho pessoas aqui que quando começam a orar, eu aprendo. Meu vocabulário de oração é ampliado. Eu gosto de ouvir sobre oração. Não só um conceito. Oração é isso, isso e aquilo. Tipos de oração. Isso tudo é bom. Mas eu volto a dizer, eu repito aqui, estou gastando tempo com isso. Quero ensinar isso para vocês. Você não procura música para ouvir? Você não procura vídeo para assistir filme? Procure vídeos de pessoas idôneas, pessoas que têm vida de oração. Escute elas orando. Você vai aprender alguma coisa. Com certeza. Fora que isso é uma atitude de humildade. É reconhecer que alguém tem algo a me ensinar. Que às vezes nós nos colocamos como cristãos também, achamos que a gente cresceu tanto que ninguém pode me ensinar mais nada. Isso nunca será uma verdade, porque nós sempre vamos precisar permanecer no lugar de aprendizado. Então eu preciso aprender sobre oração, escutar pessoas orando, escutar a forma como estão orando, escutar a Bíblia, ler a Bíblia, fazer os cruzamentos. É tão legal isso enriquece, isso te faz crescer, isso te faz amadurecer. Isso te faz orar melhor. A gente começa a falar nessas coisas, Deus começa a manifestar a sua graça. Se você sente que o Espírito de Deus começa a mover o nosso próprio coração, a trazer à nossa memória por meio do Espírito coisas que às vezes a gente deixou para trás na nossa caminhada e que precisam estar vivos na nossa mente o tempo inteiro. Aprenda aqui comigo também aqui os fundamentos que eu tenho passado para vocês aqui durante a semana, mas pesquise, escute as orações. Eu me lembro de uma pastora lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu estava num lugar com a minha esposa, num culto, né? Eu e minha esposa estávamos no culto ali na nossa igreja.
E haviam muitos pastores ali. E quando essa pastora ela pegou o microfone e ela começou a orar, automaticamente eu abri meu olho, olhei para minha esposa, ela olhou para mim. A gente senta e olhou como quem diz assim, uau! Que atmosfera, que palavras! Pastora Estela, a mulher de Deus, quando ela ora, meu irmão, realmente meu coração treme, porque carrega uma vida de Deus, tem um vocabulário de oração sensacional, incrível. Você já ouviu a esposa de Fernandinho orando? Você sente a diferença, você entende que tem uma pessoa ali carregando Deus, que tem uma pessoa ali que tem, sabe? Então, com isso, é claro, meus irmãos, aí vem a parte agora da maturidade, de tudo que eu falei. Não estou aqui dizendo para você estabelecer pessoas as melhores e as piores. Nem que você estabeleça aí um rótulo nas pessoas. Não. Eu estou te falando para você buscar um crescimento pessoal, de buscar referências. Sabe por quê? Porque hoje é um tempo que nós precisamos estabelecer referências na nossa mente. O povo de Deus está se perdendo por falta de referência. Ouve a tudo e ouve a todos, mas não retém nada. Não tem identidade. Não existe um nível de oração para pessoas seletas, é para todo mundo que busca, que clama. Cresci ouvindo meus pais, minhas maiores referências de oração. Ouvi meu pai orando, ouvi minha mãe orando, me ensinou a orar. Eu aprendi, por exemplo, fundamentos escutando minha mãe orando e meu pai orando. Por exemplo, a visão que eu tenho sobre pastores, até hoje, pastor, quem é um pastor? Eu aprendi o conceito de como eu deveria respeitar um pastor ouvindo minha mãe orar. Minha mãe orava e dizia assim, Senhor, abençoa o anjo da igreja. Senhor, abençoe o anjo da igreja. Abençoe o anjo da igreja, que é o nosso pastor. Cubra a vida dele. Abençoe, use, papapá. Então eu aprendi, ouvindo minha mãe orar, que o pastor é o anjo da igreja. E que eu tenho que respeitar um pastor, mesmo que eu não goste dele, porque ele é o anjo da igreja. Preciso deixar que Deus trate com ele. Então isso é um fundamento que ficou no meu coração. E fundamento não se discute, não se debate. Aprendi ouvindo. Eu aprendi sobre amar o próximo. Claro que a palavra nos traz esse fundamento, mas eu ouvindo meu pai orando e chorando pelas pessoas. Ainda hoje, a gente se quebranta porque o amor que ele tem pelas vidas, pelos perdidos, é tão grande que ainda hoje ministra o meu coração sobre amar o próximo. Então, essas referências, orando. Pastor Antônio Cirilo é uma pessoa que ainda hoje me ensina a orar nas suas músicas. As músicas de Cirilo, se olhar as músicas aí dele, muitas delas, o nome são referências bíblicas. Então você começa a escutar e aprender. Eu cresci muito ouvindo Cirilo cantando e tocando, e as músicas de Cirilo, o Senhor é bom, e aquela coisa, poderoso Deus, e por aí vai. Só palavra, só palavra. Eu via Cirilo orando no meio das canções, e quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero somar isso com o fogo que queima no meu coração por Jesus. E a minha vida foi mudada, impactada por esse tipo de referência. Então, queridos, ditas essas palavras, fazendo aqui o cruzamento com o nosso Salmo 20, eu quero que você entenda o poder da oração por meio da Escritura, por meio de entender o que a palavra está falando. Estamos no meio da batalha. O Salmo 20 é uma oração que flui no meio da batalha, é um posicionamento por meio da batalha. Então você se sente no meio da batalha, olha aqui o Salmo 20, comece a orar. Você não está vivendo um tempo, o pior tempo, não. Sempre o povo de Deus foi gerado no meio de dores e de batalhas. Por quê? Porque o povo de Deus sempre precisou e precisará ser um sinal de redenção para outros. E eu repito, Davi provavelmente jamais escreveria salmos como esse se ele não tivesse passado pelo estreito das batalhas. Então, o estreito, as batalhas que você está enfrentando, que você está passando, elas são fundamento de Deus que estão sendo plantados no seu coração, não apenas para que você vença as batalhas e seja salvo, mas para que você se torne uma sede de unidade, uma sede de avivamento, uma sede de milagres, uma sede de testemunhos que glorificam o poderoso nome de Jesus. É para isso que nós passamos por dificuldades e por dores. Deus nunca errou, Ele sabe como lidar com o ser humano, Ele sabe como lidar conosco, Ele sabe o quão poderoso é enfrentar as batalhas e as dificuldades e vencer diariamente essas batalhas.
Deus sabe como lidar conosco. O simples fato das pessoas investirem tempo em oração é uma batalha que sempre foi e mesmo hoje continua a ser uma grande batalha as pessoas se manterem no lugar de oração. As palavras de oração não são aquelas que as pessoas têm mais paciência para escutar. As palavras sobre oração, sobre vida de oração, não são as mais atraentes. Por isso, eu estou aqui todos os dias estabelecendo um fundamento com vocês no nosso encontro de oração diário, para ensinar para vocês que oração não é só algo que eu chego e digo, ore por mim e largo lá. Não. Você compartilha o seu pedido de oração e isso é para acontecer, porque nós precisamos como igreja ajudar uns aos outros. Isso é de Deus. Mas você precisa regar as suas orações com fé. Compartilhe. Por isso eu digo aqui, eu não deixo de orar por ninguém. Ou pelas pessoas que colocam os seus pedidos, que me enviam os pedidos. Eu anoto para não me esquecer os nomes. Aqui atrás na minha parede tem nomes escritos, porque isso é um compromisso de oração. Isso é muito sério. Isso é realidade espiritual. Mas eu entendo que as pessoas precisam hoje serem atraídas para esse lugar de oração, de responsabilidade, de unidade, de estar unidos a outros por meio da oração, com um clamor santo, carregado de vida, em nome de Jesus. Amém?